Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Carolina, mentora de terapeutas, e esse é o nosso ciclo de estudos Terapeuta Primeiros Passos. E na aula de hoje você vai aprender sobre o que você precisa para começar a divulgar os seus atendimentos terapêuticos. Muito provavelmente, nos seus cursos e formações de terapia, você ouviu que, ao finalizar ali o seu curso, ao atender seus familiares e amigos próximos, que o seu próximo passo seria criar um Instagram. Afinal de contas, hoje a rede social que mais nos conecta com outras pessoas é o Instagram. E através do Instagram você consegue romper fronteiras, né? E falar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, hoje, quem quer crescer profissionalmente tem que estar no Instagram, tem que estar no digital. E muito provavelmente você fez isso, você criou ali a sua conta no Instagram, fez alguns posts, convidou os seus amigos e familiares para seguir ali a sua página, mas você percebeu que você não sabe muito bem o que postar, você acaba postando ali frases motivacionais ou então textos genéricos, posts que outros terapeutas fazem muito parecido também. E pior, você viu que só os seus amigos e familiares comentam ou curtem e que isso não te traz novos clientes. O seu Instagram hoje não está fazendo com que você preencha ali a sua agenda e converta ali aqueles seguidores em clientes de atendimentos terapêuticos. E isso vai fazendo com que você crie um verdadeiro ranço do Instagram. Depois coloca aqui nos comentários desse vídeo se em algum momento você criou ranço do Instagram e não quis mais aparecer nessa rede. Mas acontece que se divulgar o seu negócio holístico, não se trata sobre você compartilhar a sua vida lá no Instagram ou fazer ali alguns posts muito parecidos, genéricos e aleatórios, da mesma forma que outros terapeutas fazem. Se divulgar é mostrar o seu trabalho, o seu negócio, se mostrar com autoridade, com posicionamento, gerar desejo nos seus clientes para que eles queiram fazer um processo terapêutico com você. É você deixar evidente a transformação que a sua terapia gera na vida da pessoa. E aí sim você começa a converter esses seguidores ali da sua rede social em clientes. Mas não é só se prender apenas ao Instagram. Você vai precisar estar presente em variados meios de comunicação. Por exemplo, você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Nós temos também o grupo de desenvolvimento para terapeutas, onde é um canal lá no WhatsApp, onde eu estou sempre compartilhando informações exclusivas, as notificações das aulas, materiais exclusivos. Então, é mais um meio de comunicação. Você pode se comunicar, se divulgar através de e-mail, através de site, no Google, ou seja, hoje com a tecnologia existem variadas formas de você se divulgar. Então não é simplesmente fazer um Instagram, você precisa cumprir com algumas etapas antes mesmo de aparecer. Então, se divulgar, se posicionar como terapeuta, vem depois que você cria uma estrutura de negócio. Quando você enxerga de fato ali o seu servir como um empreendimento. E aí sim, você leva isso para o mundo. Você comunica isso de uma forma profissional. E infelizmente, isso não é ensinado nos cursos e formações de terapia. Eu percebo que existe essa lacuna imensa e que é fundamental para o sucesso do terapeuta, porque nenhum desses cursos e formações mostram para ela que ela precisa se profissionalizar, que ela precisa empreender, que ela precisa de fato criar uma empresa. Então, o primeiro passo quando você termina suas formações e que você decide atuar como terapeuta, você vai criar a sua empresa e não o seu Instagram. Porque como eu venho dizendo nas aulas anteriores, a terapeuta, ela é uma profissional e ela precisa assumir essa postura e atuar dessa forma. Então vamos quebrar as crenças daquele trabalho gratiluz. Não, gente, vocês investem nos cursos e formações de vocês. Vocês têm conhecimento, vocês precisam olhar para o negócio de vocês de uma forma
profissional, tá? Quebrar essas crenças em questão a vendas, dinheiro, é uma troca, né? Uma energia de troca, assim como eu falei nas aulas anteriores. Então, a partir desse momento, nessa aula, você vai ativar a sua postura e visão empreendedora. Você vai olhar para o seu servir como um negócio. E se você está sentindo incômodo ao ouvir essas palavras, eu sugiro que você dê início a um processo terapêutico que quebre essas crenças, para que você não perca tempo. Estar no digital hoje, ter uma conta no Instagram, é algo que te custa tempo e energia, e você não pode fazer isso de uma forma aleatória, de uma forma amadora, porque vai passar um ano, 2 anos, você vai estar no mesmo lugar, querendo ter uma agenda cheia, querendo ser reconhecida, querendo ser autoridade ali como terapeuta, mas sem nenhum resultado. Por quê? Porque você tem medo de olhar para as terapias como um negócio. Você tem medo de montar a sua empresa. Quantos terapeutas eu conheço, vejo hoje que já estão atendendo já há 1 ano, 2 anos e não fizeram nenhum CNPJ. Está ainda nas sombras, está ainda no armário espiritual e não quer sair, não quer colocar a sua voz no mundo como uma profissional. E a gente precisa desprogramar isso. E o que que você normalmente não desenvolve nos cursos e formações de terapias? Você não desenvolve a sua autenticidade. Por quê? Porque você entra numa turma de muitos alunos, você recebe ali um conhecimento padronizado, uma técnica padronizada, você recebe ali protocolos engessados para ser colocado em prática e você fica ali presa naquele processo. Há uma dificuldade de ousar, de pegar aquilo que você recebeu e transformar em algo novo, algo que tenha a sua cara, que tenha a sua essência. Então, o primeiro ponto que você precisa desenvolver antes de você começar a pensar em se divulgar é a sua autenticidade. Qual terapeuta eu quero ser? Sobre o que que eu quero abordar? Quais são os meus diferenciais? No que eu vou me destacar na hora que eu estiver lá me divulgando? Isso você tem que já ir construindo dentro de você e ter essa nitidez, para que você não comece a atuar de uma forma genérica, sendo apenas mais uma terapeuta, como tantas outras que existem aí no mercado. Então, se o seu primeiro passo como terapeuta foi fazer um Instagram sem nem pensar no seu posicionamento, na estrutura do seu negócio, eu vou te mostrar agora o que que você precisa fazer antes de criar a sua rede social. E daí você vai perceber a importância que tem ter um bom bastidor, uma boa estrutura por trás ali no offline. Primeiro, você vai precisar de um plano de negócio. O que que seria um plano de negócios? É um plano onde você vai criar ali a sua empresa, o seu negócio holístico, e você vai definir os valores, a sua missão, qual o impacto que você quer gerar através do seu negócio, o seu CNPJ, uma conta separada para esse CNPJ. Então, estruturas básicas administrativas que você precisa ter antes de começar a atender. Você vai definir também o problema que a sua empresa resolve. O que que você, como terapeuta, resolve? Ah, eu resolvo a vida toda do cliente. Não, não façam isso. Escolha um problema, escolha algo no que você é muito boa. Faça um alinhamento da técnica que você utiliza, né, os benefícios que tem ali daquela técnica, com os seus talentos e habilidades naturais, com o seu repertório, com o seu conhecimento, para que tudo isso tenha coerência e você não seja a terapeuta faz tudo, a terapeuta cura tudo. Não, você vai ser uma especialista. Ai, Aninha, mas eu estou começando. Não tem problema, tá? Você vai começar de uma forma muito mais assertiva. Por quê? Porque você vai investir em cursos, em repertórios, já numa visão especialista. Ah, eu quero trabalhar com insônia. Ótimo, você vai começar com o que você tem e depois você vai se aprimorar e os seus estudos vão estar focados em insônia. Por quê? Porque daqui 1 ano, 2 anos, você quer ser a terapeuta que é referência em insônia. Perceba o quanto isso traz um diferencial,
quanto isso te traz autoridade, tá? Então começa a olhar, observar os problemas que as pessoas vivenciam e que a sua terapia ajuda a resolver. E defina qual é esse problema. Ah, mas e se daqui 2 anos eu quiser mudar o problema? Pode mudar, tá? Mas é importante que você foque no problema que você queira resolver. Isso vai ajudar na sua construção de empresa, de marca, na construção da sua comunicação e, como resultado, atraindo os clientes certos para você. E daí, você definindo o seu problema, você vai criar o quê? O seu método. O seu método de trabalho, o seu método de atendimento. Então, você vai pegar os conhecimentos, as diversas ferramentas que você tem e vai transformar isso num atendimento voltado para resolver o problema que você definiu, como, por exemplo, o problema da insônia. Então, você vai pegar as ferramentas que você tem e você vai criar um plano terapêutico, um processo terapêutico, algo nesse sentido que seja voltado a resolver esse problema. E não só juntar ferramentas, você vai dominar esse produto. Porque quando você for comunicar, você precisa saber do que você está falando. Você precisa saber falar do seu atendimento como ninguém. Você é a especialista, você criou esse atendimento. Então você tem que saber falar muito bem. Para que as pessoas compreendam aquilo que você está entregando. Então, você vai dominar o seu atendimento, seu método. E como que você vai fazer isso? Você vai testar. Antes de você abrir a sua agenda e oferecer lá no Instagram, você vai testar, você vai pegar aquele cliente ideal, você vai aplicar esse método, esse atendimento, você vai testar. Você vai testar uma, duas, três, até 5 vezes se for necessário. E daí você vai percebendo com o feedback desses clientes, desses primeiros clientes, se esse método é válido ou não. Quais os ajustes que você precisa fazer nesse método, tá? Nesse atendimento. E daí é aí, gente, que mora o diferencial. Tá? Você não está só entregando uma sessão de reiki, você não está só entregando uma sessão de acupuntura, uma sessão de constelação familiar. Você tem ali um diferencial dentro do seu atendimento que faz com que você se destaque de outros terapeutas. E isso vem da construção do seu método. Então, quer se destacar, quer se diferenciar, crie o seu método autoral. Teste esse método e valide esse método antes de você colocar lá no Instagram e começar a vender. Porque daí você vai saber a transformação que ele gera, você vai ter o depoimento ali das pessoas que você atendeu, você vai se sentir muito mais segura na hora de comunicar esse serviço. Antes de você começar a se divulgar, você vai precisar também conhecer o seu cliente. Você conhece o seu cliente? Se você acha que o seu cliente é todo mundo que precisa de terapia, já é um indício que você não conhece o seu cliente. Escolha o seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Ah, eu trabalho com insônia. Então, qual seria o cliente ideal para mim? Poderia tanto ser uma mãe que recentemente teve ali um filho, está passando por puerpério, né, e sofre de insônia. Poderia ser um estudante, um pré-vestibulando que está tendo insônia porque vai prestar provas, né, e está ali com uma ansiedade tendo insônia. E pode ser também um profissional que está num trabalho, né, desgastante, trabalha muito, está no nível alto de estresse e ele tem uma insônia crônica. Então, você vai definindo ali qual é o cliente ideal. É muito importante porque aquela pessoa que quer falar com todo mundo, ela não fala com ninguém. Por exemplo, se eu for me comunicar com um estudante que está prestando um vestibular, a minha comunicação vai ser muito diferente do que eu for me comunicar com uma mãe que está passando por puerpério, por exemplo. São assuntos diferentes. Então, não tem como eu querer falar com todo mundo e achar que essa comunicação vai ser assertiva. Não, ela vai criar ruídos. Por que que quando vocês veem uma aula que eu faço ou veem um conteúdo lá
no Instagram, um post, vocês me mandam lá o direct. Nossa, Ana, parece que esse post foi feito para mim. Parece que você está aqui na minha casa. Você falou exatamente o que eu estou sentindo nesse momento. Por que que isso acontece? Porque eu conheço profundamente a cliente com qual eu escolhi trabalhar. Então, eu conheço os desafios que uma terapeuta enfrenta. Eu conheço ali as crenças que provavelmente ela carrega, os sonhos que ela tem. Então, eu aprofundo o meu conhecimento nisso. E você vai fazer isso com o seu cliente, independente do cliente. Daí sim você começa a se preparar para ir para o Instagram. Então, consegue perceber o quanto de bastidor, o quanto de offline existe antes de ir lá para o Instagram? Porque senão você vai lá para o Instagram e fala: Ah, vou começar aqui a criar uns conteúdos para ver no que dá. Você vai perder tempo, não vai dar em nada e você vai achar que o Instagram não funciona, que já tem terapeuta demais, que as coisas não dão certo e não é isso. Você simplesmente não criou uma estrutura profissional antes de se divulgar. E daí você ficou ali parecendo mais uma em meio à multidão de terapeutas que estão ali tentando se divulgar no Instagram. Então, antes de você ir de cara para o Instagram e ficar ali perdendo tempo produzindo conteúdo aleatório, invista na construção do seu método, na construção do seu plano de comunicação, na construção do seu negócio. É isso que eu faço com vocês na mentoria. Por que que eu estruturei a mentoria dessa forma, onde você começa estruturando o seu negócio? Porque as terapeutas não fazem isso. Elas simplesmente vão para o Instagram, ficam lá postando de uma forma aleatória, abrindo agenda, e ninguém vem para essa agenda, porque elas não têm clareza, porque elas não têm uma postura e uma comunicação profissional. Então, quando você já tem uma estrutura, você poupa tempo, poupa energia. Então, antes de você pensar em divulgar os seus atendimentos, comece arrumando a casa. E se você já está fazendo essa divulgação, mas sente que está patinando, que não consegue sair do lugar, dá um passinho para trás e analisa essa base. Com certeza você está falhando em algum desses pontos. Para te ajudar a fazer essa análise, essa avaliação, eu vou deixar no grupo de desenvolvimento para terapeutas um checklist com tudo isso que eu coloquei aqui na aula para você ir pontuando e analisando o que que está faltando no seu negócio. Se você já começou a atender, você vai analisar. E se você está se preparando para começar a atender, você vai analisar o que que você já avançou, o que que você já construiu ou não. Então, esse checklist eu vou deixar somente no grupo de desenvolvimento. E se você está assistindo essa aula, mas não participa do grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar o grupo gratuitamente. E aproveita, coloca aqui nos comentários qual foi o seu maior insight sobre essa aula de hoje. Te vejo na próxima aula.